Quando a gente fala em vilões, logo vem na cabeça nomes como Coringa, Thanos ou o próprio Darkseid. Mas e se eu te disser que o Superman também tem uma galeria de inimigos absurda? Tô falando de vilões tão perigosos e poderosos e imprevisíveis que já colocaram não só Metrópolis em risco, mas o planeta inteiro. Tem gênio louco, tem monstro indestrutível, tem viajante interdimensional e até clone invertido. Se você achava que o Superman só dava trabalho para ladrão de banco, se prepara, porque essa lista aqui vai te mostrar que o Homem de Aço tem muito mais desafio do que parece. Quer saber quem são os 6 maiores vilões que o Superman já enfrentou? É logo depois da vinheta. Fala galera, Heitorzinho na área trazendo mais um vídeo do especialista. E hoje o papo é sobre os inimigos mais perigosos e icônicos que o Superman já encarou nos quadrinhos, nas animações e até no cinema. Já faz o nosso ritual padrão, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera que acha que o Superman não tem um vilão bom. Brainiac. Imagina um vilão que mistura mente fria de uma máquina, obsessão por conhecimento e um plano de dominação cósmica. Isso é Brainiac. Ele é um dos inimigos mais antigos e assustadores do Superman, aparecendo pela primeira vez em 1958 lá em Action Comics número 242. Criado por Otto Binder e Al Plastino, a versão original era um alienígena humanoide de pele verde com intelecto super avançado e apenas um objetivo específico: encolher cidades inteiras de planetas alienígenas e armazená-las em frascos, como uma espécie de museu cósmico pessoal, tá ligado? Entre essas cidades estava Kandor, a capital de Krypton, o que transformou o confronto com o Superman em algo pessoal. Só que, meus especialistas, a motivação do Brainiac não é só poder e querer dominar o universo, é controle. Brainiac não quer destruir planetas, pelo menos não de cara. Ele quer observar, estudar e controlar. Ele acredita que o conhecimento deve ser preservado, mas de uma forma um pouco isolada. Por isso, ele encolhe as cidades, apaga os planetas originais e guarda tudo em compartimentos miniaturizados. É como se ele fosse um vilão colecionador, mas em uma escala cósmica. E claro, como todo bom vilão, o Brainiac tem diferentes versões ao longo dos anos. Teve a Era de Prata, anos 50, 70, onde ele era um alienígena da raça Coloan, com inteligência nível 12. Teve a Era Moderna, que foi pós-crise das Infinitas Terras, e aqui o Brainiac ele vira algo muito mais assustador. E temos também a versão do futuro chamada Brainiac 13, sendo ultra evoluída. Um Brainiac atualizado com tecnologia do século 64, que chega a reestruturar Metrópolis inteira com a tecnologia avançada e é responsável por uma das maiores batalhas tecnológicas com o Superman. E claro, tem a versão definitiva, criada por Geoff Johns em 2013. E galera, aqui essa é a versão mais respeitada do vilão. Se liga só nisso aqui. Aqui o Brainiac que o Superman sempre enfrentou era só um dos drones. O verdadeiro Brainiac estava escondido, observando, até que resolve vir à Terra. Nessa versão ele é uma entidade cibernética colossal que viaja em uma nave esfera gigante, coleta a cidade, destrói planetas e se conecta a tudo por tentáculos tecnológicos. Ele não tem emoções, mas a sua lógica é tão impiedosa que chega a ser mais assustadora do que qualquer psicopata. Ele aparece e destrói Smallville parcialmente, ataca Metrópolis e força o Superman a confrontá-lo, o que significa lutar contra algo sem empatia, sem moral, apenas uma lógica fria. E ainda tem o peso emocional. Superman finalmente consegue resgatar Kandor, mas tem que lidar com o trauma da cidade estar encolhida por décadas, além de perder o seu pai. Poderes e habilidades: intelecto nível 12, o mais alto possível em Colon, controle tecnológico absoluto, capacidade de transferir consciência para outros corpos e em algumas versões ele possui a força física equivalente ao Superman. E claro, a capacidade de encolher e armazenar civilizações inteiras. Ele é brabo demais. Metalo: imagina um cara que não só tem um
corpo cibernético super forte, mas que literalmente tem um coração de kryptonita. É isso que torna o Metallo uma ameaça real pro Superman. Ele não é só um inimigo forte, tá ligado? Ele é praticamente um veneno ambulante. Ó, seu nome real é John Corben e ele apareceu pela primeira vez em Action Comics número 252, na mesma edição em que a Supergirl aparece pela primeira vez. Ele foi criado por Robert Bernstein e Al Plastino, e ele era inicialmente um criminoso com implantes cibernéticos. Na versão moderna, pós-Crise nas Infinitas Terras, John Corben é retratado como um soldado mercenário, ou um bandido de aluguel que sofre um acidente fatal. Às vezes um atropelamento, às vezes uma missão que dá errado, mas sempre desse jeito. Só que aí vem a reviravolta, galera. Ele acorda com um corpo novo, feito inteiramente de metal, com super força e vulnerabilidade, e um reator de kryptonita no peito, no lugar do coração. Essa kryptonita que o mantém vivo é também a arma mais letal contra o Superman. É como se ele tivesse nascido só para matar o herói. Poderes e habilidades. Super força de um nível que consegue rivalizar com o Superman em vulnerabilidade, disparar rajadas de energia kryptoniana, alterar o formato do corpo, lançar mísseis e sobreviver a danos que destruiriam qualquer ser humano comum. E ó, o Metallo raramente ele vence de forma definitiva, tipo assim, matando ou prendendo o Superman, mas ele já venceu em combate direto em muitas histórias, como simples, ele se aproxima, abre o peito e expõe o reator de kryptonita. O Superman começa a ficar fraco, tonto, perde a força, e aí vem o Metallo e enche ele de porrada. É um exemplo, em Superman número 1, lá de 1987, de John Byrne, o Superman sofre com a kryptonita pela primeira vez e é praticamente anulado pelo Metallo. Ele só escapa por interferência externa. Parasita, aparecendo pela primeira vez na Action Comics 340, a sua versão mais popular é a de Rudy Jones, um funcionário comum até sofrer um acidente com um material radioativo. A partir daí, ele desenvolveu a capacidade de absorver energia vital, memórias e poderes de quem ele toca. Com isso, virou o Parasita, um inimigo imprevisível que quanto mais se alimenta do Superman, mais poderoso e instável ele fica. Em algumas versões ele já conseguiu deixar o último filho de Krypton em estado crítico. O Parasita ele representa o vilão que prende e evolui com cada ataque, mas se liga nisso aqui, ó, ele não pode absorver poderes mágicos ou de objetos especiais, como o anel do Lanterna Verde. Poderes e habilidades. O Parasita ele pode absorver energia vital, poderes, conhecimento e até memória das pessoas que ele toca. E se ele encostar no Superman, meu amigo ferrou de vez. Ele ganha força, visão de calor, invulnerabilidade, ou tudo. O problema é que os efeitos são temporários, galera. Ele precisa se alimentar o tempo todo. Em algumas versões mostram que ao sugar muito essas energias, ele também absorve traumas e emoções, ficando cada vez mais instável e perturbado. Mongo, criado por Len Weir e Jim Starlin, sua primeira aparição foi em DC Comics Presents número 27. O Mongo é um tirano intergaláctico, líder de mundos conquistados e um dos vilões mais fisicamente poderosos do universo DC. Ele adora dominar planetas, destruir civilizações e forçar campeões de vários mundos a se enfrentarem em combates brutais. É como se ele fosse um gladiador cósmico. Diferente de outros vilões como Lex Luthor e o Brainiac, que usam a inteligência como poder principal para enfrentar o Homem de Aço, o Mongo, ele é poder bruto, mas ambição imperial. Ele se impõe pelo medo, pela força e também pela crueldade. Ele já foi responsável por uma das histórias mais icônicas do Superman, chamada O Homem que Tinha Tudo, onde Mongo prende Superman num sonho ilusório usando a planta chamada Flor Negra. É um vilão que ataca o corpo e a mente. Nessa história, o Superman vive em uma Krypton que nunca explodiu, com família, amigos, até perceber que é tudo mentira. Quando ele se liberta, a porrada come, meu filho. O Superman explode de raiva e enfrenta Mongo numa das lutas mais intensas da DC. Poderes e habilidades. Força sobre-humana extrema, do nível do Super-Homem. Invulnerabilidade, ou seja, ele consegue resistir aos socos do Superman. Armas alienígenas, energia de Lanterna Verde, reflexos e velocidade aumentada. E apesar de bruto, ele também possui um intelecto estratégico, pois ele é um comandante de guerra. Bizarro,
O Bizarro, ele é o oposto do Superman. Ele é um clone imperfeito criado a partir do DNA do herói. Ele tem força equivalente, mas um pensamento um pouco confuso. Ele fala de trás para frente e age com a lógica invertida. A sua primeira aparição foi em Superboy número 68, lá de 1958, sendo criado por Otto Binder e George Papp. A origem mais comum, usada tanto em quadrinhos, animações e séries, mostra o Bizarro como um clone do Superman criado por Lex Luthor. Mas a tentativa de copiar um ser kryptoniano acaba resultando num ser deformado, com um pensamento invertido e instabilidade emocional. Ou seja, o Bizarro tenta agir como Superman, mas o seu raciocínio é invertido. Então, quando ele diz "o Bizarro te odeia", ele quer dizer "eu gosto de você". Poderes e habilidades. O Bizarro tem os mesmos poderes do Superman, mas com algumas variações malucas. Então, tipo, enquanto o Superman tem a visão de calor, o Bizarro tem a visão congelante. E se o Superman tem o sopro congelante, o Bizarro tem o sopro de fogo. Em algumas versões, ele é imune à kryptonita verde, mas afetado pela kryptonita azul, o que é literalmente o inverso do Superman. Homem Brinquedo. Sim, esse nome ridículo é um dos maiores vilões do Superman e também um dos mais subestimados. Afinal, né, como é que alguém leva a sério um cara que usa brinquedos para cometer crimes? Mas por trás de toda a aparência infantil está um dos inimigos mais perigosos, perturbados e imprevisíveis que o último filho de Krypton já enfrentou. Criado por Don Cameron e Ed Dobrokta, sua primeira aparição foi em Action Comics número 64. A primeira versão do personagem se chamava Winslow Schott, um inventor britânico frustrado que usava sua genialidade para construir brinquedos mortais e cometer crimes. Em versões mais sombrias, ele sequestra crianças, usa robôs assassinos e explora traumas profundos do Superman. O contraste entre a aparência infantil e a brutalidade dele faz dele um vilão inesperadamente assustador. Poderes e habilidades. Apesar de não ter superpoderes, o Homem Brinquedo é extremamente perigoso porque compensa com um intelecto de nível gênio. Ele é um engenheiro especializado em miniaturização, robótica, IA e armamento. É capaz de construir brinquedos altamente letais com uma tecnologia absurda. Se liga nisso aqui. Parece até piada, mas é verdade, ó. Ursos de pelúcia com bombas de fragmentação, bonecas que liberam gás venenoso, carrinhos de controle remoto com metralhadoras, enfim, tudo que for brinquedo e ele puder transformar em uma arma, ele vai transformar. Apesar de raramente ele vencer o Superman na porradaria franca, ele compensa com estratégia e jogo psicológico. Na moral, às vezes aparecem uns vilões que a gente acha muito ridículo, né? E aí, curtiu essa lista aqui, ó? Eu deixei de fora alguns personagens mais clássicos, como o Apocalipse, para focar em outros vilões que muitas pessoas não conhecem. Ó, deixa nos comentários sugestões de vídeo, de lista, de histórias, de saga, enfim, o que você tiver a fim de ver. E não esquece, tá? De curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Valeu por assistir, ó. Fui!